castelo forte é o nosso Deus. Salmo de número 131. Salmo de número 131. Eu vou ler, peço para que os irmãos acompanhem. Cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai, bom é estarmos na Tua casa, bom poder cantar louvores ao Teu santo nome, bom é estar na presença dos nossos irmãos, bom é poder orar e falar contigo, ó Pai, e Te agradecemos por esse culto, por essa igreja que aqui está plantada, que o Senhor continue aguardando e abençoando sempre. Guarde o seu pastor, guarde o seu conselho, cada um dos seus departamentos, ó Pai, que ela possa continuar sendo luz, sal aqui no Vale do Jatobá, ó Pai. Que o Senhor esteja guardando e abençoando sempre. E rogamos, Pai, agora especialmente quando vamos estudar a Tua Santa Palavra, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, ilumine o nosso entendimento, ó Pai. Que seja o Senhor falando aqui nessa noite, não eu. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, como está o nosso planejamento para o ano? A gente já está virando ali em agosto. Metade do ano já foi, nós já passamos agora da metade, estamos chegando na reta final, e algumas pessoas já começam a se perguntar: o que será que eu fiz esse ano? O que será que eu estou desenvolvendo, fazendo? Como tem sido o desenvolvimento desse ano como um todo? Às vezes, no começo do ano, lá normalmente no dia 1º de janeiro, ou em volta ali aquele dia, nós nos sentamos, levantamos aqui, olha, no ano que vem eu quero ler a Bíblia toda, eu quero talvez aprender um novo idioma, eu quero começar uma faculdade, eu quero trocar de serviço, enfim, tantas coisas que nós podemos quero me envolver na igreja nessa e nessa área. As sociedades internas fazem isso muitas vezes, o conselho, a junta diaconal, queremos desenvolver isso, essa atividade, fazer tantas visitas, ler tantos livros, são tantas ideias que nós podemos fazer no começo do ano, e quando nós já chegamos à metade, às vezes nós paramos, olhamos para trás e falamos assim: acho que esse ano não vai ter muito jeito não. A gente quer desenvolver a leitura da Bíblia inteira, mas a gente ainda está lá em Êxodo. A gente quer, às vezes, ler 12 livros no ano e a gente está no 2. Parece que as coisas não vão dando muito certo. A gente queria se envolver mais, mas pela correria da vida não deu muito certo. A gente queria aprender um novo idioma, mas já é agosto praticamente e a gente ainda não abriu nem um dicionário, nem nada. Parece que as coisas não estão caminhando, não vão dando muito certo. Com base nisso, tem uma pergunta que a gente pode se fazer. Às vezes aqui a gente coloca pequenas coisas, mas às vezes os nossos planos são coisas grandes. Eu queria melhorar meu salário, eu queria muitas vezes comprar uma casa nova, trocar de carro, e a gente vê que isso não está dando muito certo, e a gente começa a se frustrar. E como nós lidamos com as frustrações? Quando nós olhamos para trás e vemos que as coisas não estão caminhando da forma como nós gostaríamos, como fica o nosso coração? Como nós nos sentimos? Será que os nossos sonhos estão sendo grandes demais? Como fica o nosso coração diante dessas coisas? Como nós lidamos com tudo isso? Como nós lidamos com as mudanças dos planos? Como nós podemos nos alegrar quando as respostas do Senhor são respostas negativas. Quando nós oramos, pedimos, e a resposta do Senhor é um sonoro não. Às vezes não é nem espere, né? Nós falamos com as crianças, como o Senhor nos responde? Sim, não, espere. Às vezes, na espera, a gente já fica preguiçoso, nervoso, e quando vem a resposta não, como nós lidamos com isso? Como anda a nossa frustração? Como anda o nosso coração
diante dessas questões muitas vezes negativas a quais o Senhor nos apresenta. O fato é que o Salmo 131 pode nos ajudar a enxergar todas essas coisas, ajudar a responder como nós lidamos com essas respostas negativas que muitas vezes o Senhor nos dá. E para que nós compreendamos melhor o Salmo de número 131, nós precisamos olhar um pouquinho a história ao qual ele está em volta. Se os irmãos perceberam, eu comecei a leitura não pelo versículo 1, mas pelas letras em itálico, normalmente, que vem antes do começo do Salmo. Essas letras em itálico são informações históricas que o Senhor preservou. Eles têm nos escritos mais antigos dos livros, lá aqueles pergaminhos, os originais, lá em hebraico, já continham essas informações. O título em negrito não, ele vem na nossa tradução para português, mas essas letras em itálico estão nos originais, são informações históricas extremamente confiáveis e nos ajudam a compreender o contexto não só do Salmo 131, mas de todos os salmos que apresentam esses cabeçalhos, esses títulos. E o Salmo 131 nos apresenta aqui duas informações importantes que nos ajudam a compreender o que esse salmo tem a nos dizer. Primeiro, é um cântico de romagem. Por que essa informação é importante? O que são cânticos de romagem? Bom, o Salmo 131 ele está em um contexto aqui, o livro de Salmos ele é dividido em 5 grandes livros, e o Salmo 131 está no 5º livro. O 5º livro tinha um uso bem específico, que era um uso litúrgico no templo. Esse 5º livro, de acordo com os nossos historiadores, provavelmente foi compilado ali na época de Esdras, na construção do 2º templo, e era usado um aspecto litúrgico, assim como nós temos o Inário Novo Cântico, nós cantamos aqui alguns dos nossos hinos, esse 5º livro de Salmos servia nesse mesmo sentido, para utilização na igreja. E os cânticos de romagem, que vão do Salmo 121 até o Salmo de número 134, eles tinham um uso bem específico, eles eram usados quando os judeus iam às festas. Eram usados no caminho da ida das suas cidades, das suas peregrinações até Jerusalém, eram usados dentro da própria Jerusalém, usados inclusive na chegada ao templo. Eles tinham vários usos ali, e cada um vai nos dizendo como nós podemos ter uma vida mais próxima com o Senhor. Então, era um salmo que tem a nos ensinar um uso litúrgico, ele também é um salmo que fala sobre adoração ao nosso Deus, é um salmo que nos coloca sobre como devemos viver diante dele e nos achegarmos ao Senhor devido a esse uso nas festas que ele havia. Mas não é um salmo que apenas nos ensina como nós podemos ter uma vida mais próxima com o Senhor. Ele também é um salmo de Davi, que é uma questão de autoria, e sendo de Davi, nós podemos imaginar aqui o cabeçalho desse salmo, não nos diz em qual momento de sua vida Davi escreveu, há alguns salmos que trazem essa informação, se os irmãos lembrarem lá do Salmos número 51, no cabeçalho ele traz a informação exata sobre quais circunstâncias Davi o escreveu. O Salmo 131 não traz, ele não é tão exato, nos informa apenas que era um salmo de Davi. E nos informando que é um salmo de Davi, nós podemos pensar em algumas ocasiões possíveis, para pensar em qual momento, como estava o coração de Davi quando ele escreve esse belíssimo salmo, essa belíssima poesia. Nós podemos pensar aqui, por uma questão didática, vamos pensar apenas em três momentos que Davi poderia ter escrito esse salmo. O primeiro momento que a gente pode pensar é logo depois dele ter sido ungido rei. Imaginem a cabeça de Davi. Davi havia sido ungido rei por Samuel e as coisas pareciam estar dando certo. Ele enfrenta Golias, tem a vitória, começa a servir ali na corte real, mas de repente, Saul, o rei em exercício, mesmo não tendo mais o Espírito do Senhor, começa a perceber que o reino está mudando de lado. Davi começa a ter vitórias militares, de repente as mulheres cantam em suas canções não mais exaltando a Saul, mas exaltando a Davi, e Saul começa a pensar em como matar a Davi. Nesse momento ele podia ter orado dessa forma: Senhor, não é soberbo o meu coração, pelo contrário, estou diante do Senhor, o Senhor é quem cuida de mim. Sem dúvida, poderia ser um momento. Uma outra momento da história de Davi, quando ele poderia ter escrito esse salmo, é quando a arca chega a Jerusalém. Alguns vão defender, por algumas palavras aqui do salmo, que foi exatamente este momento em que Davi escreveu. Ele faz uma grande comemoração quando a arca finalmente chega a Jerusalém. Depois de tanto tempo distante, a arca chega no local onde ela ficaria por muitos e muitos anos, até a destruição ali do templo. E quando a arca chega, uma das esposas de Davi, Mical, ela fala, olha, trazendo para uma linguagem bem moderna, que grande papelão
o rei de Israel fez hoje, que coisa vergonhosa, dançando e se alegrando diante do povo dessa forma, que grande vergonha o Senhor passou. E Davi responde, olha, pelo contrário, a minha alma se alegra no Senhor, eu estou diante do meu Deus. E por isso alguns vão defender que foi neste momento que Davi teria escrito esse salmo. E um último momento, para mim, o melhor, o que eu defendo pessoalmente, que seria, a gente não tem como afirmar, mas pela conjuntura eu acredito que seja esse terceiro momento, é quando já no final da sua vida, Davi está ali, seu coração se ensoberbece, ele resolve mandar fazer o censo do povo de Israel. Não ali porque o Senhor ordenou, mas porque ele queria saber o tamanho do seu poderio. E ele faz o censo mesmo, recebendo instrução de não fazê-lo, e ali o Senhor castiga a Davi, castiga toda a nação. O Senhor ainda deixa que Davi escolhesse o seu castigo. E ele escolhe cair nas mãos do Senhor por alguns dias. E ao final desses dias, certamente Davi poderia ter escrito, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não anda à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Espero a Israel no Senhor, desde agora e para sempre. E diante de todo esse cenário, de pensarmos nesse salmo como uma forma de se aproximar do Senhor, em um momento em que Davi tinha seu coração quebrantado e reconhecendo que as circunstâncias que ele vivia vinham do Senhor, nós vamos analisar essa noite, o tema do nosso sermão nessa noite é o seguinte, o cristão tem a sua satisfação somente no Senhor. Nós vamos guardar bem isso, o cristão tem a sua satisfação somente no Senhor. E Davi nos apresenta 3 aspectos dessa satisfação, 3 formas como ele via essa satisfação. A primeira é expressa no versículo 1 e ela pode ser resumida da seguinte forma, a satisfação do cristão não está no mundo, a satisfação do cristão não está no mundo. Salmo 131, versículo de número 1. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não anda à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Se os irmãos observarem, Davi começa se dirigindo ao Senhor. E essa palavra Senhor, da forma como ela está gravada aqui, já tem muito a nos ensinar. A nossa tradução em português, que nós mais utilizamos, normalmente na Igreja Presbiteriana, a Revista Almeida Atualizada, ela traz essa palavra Senhor totalmente em caixa alta, quando ela vai se referir à palavra que descreve ao Deus da aliança, alguns talvez conheçam, Yahvé, uma palavra muito usada, é um hebraico que nós conhecemos bem, e quando nós falamos Senhor completamente em caixa alta, é essa ideia de Senhor, o Deus da aliança, é o Deus que havia se revelado inicialmente a Adão, a Noé, a Abraão, Isaac, Jacó, ao Deus de Moisés, que fez a aliança com o seu povo, que tirou o povo com mão forte da terra do Egito, o Deus que deu a eles, através de Josué, a terra de Canaã, e também o Deus que havia prometido e que fez Davi rei. Esse era o Deus a qual ele estava se dirigindo. Um Deus que Davi certamente conhecia muito bem, os seus vários salmos nos mostram tamanha intimidade que Davi tinha com o Senhor. Então ele está orando, está falando com o Pai, e ele faz 3 afirmações negativas sobre o estado onde ele vivia, ou melhor dizendo, como ele não estava, sendo suas 3 afirmações negativas. Acompanhe o texto comigo. Primeiro ele afirma, não é soberbo o meu coração. E cabe aqui a gente pensar o que ele quer dizer com isso, o que é o coração nesse contexto. Bom, Jeremias capítulo 17, versículo 9, nos diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração aqui no contexto bíblico, ele não tem a dizer sobre o nosso músculo, o coração em si, como aquele músculo que bombeia o nosso sangue. Coração, nos termos bíblicos, é o centro da nossa alma, é de onde vêm os nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos gostos. E quando Davi afirma que não é soberbo o seu coração, ele está fazendo um contraste aqui com o que Jeremias está dizendo. Olha, se Jeremias nos diz que o coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, Jeremias nos informa que o nosso coração, no estado de queda, no estado pecaminoso, ele de fato é mau, ele é terrível, ele é desesperadamente corrupto. Meus irmãos, essas palavras nos assustam. Nosso coração, enquanto pecadores,
tem ânsia em fazer o mal, tem desespero em fazer o mal, aquela pessoa que está frenética. Imaginamos uma pessoa viciada que está longe do seu vício e de repente ela sente um desespero, uma vontade tremenda de alcançar ali o fruto do seu vício, e esse é o nosso coração para com o pecado. Mas quando Davi nos diz que o seu coração não é soberbo, ele está ali fazendo uma troca. Salmo 131 nos apresenta isso muito bem. Salmo 51, versículo 10, diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi está mais uma vez afirmando que o seu coração é regenerado, é transformado, não é mais corrupto. O seu coração já foi mudado pelo Senhor, trazendo, num contexto da Bíblia como um todo, como se Cristo já tivesse mudado o coração de Davi. O seu coração já não é mais aquele coração de pedra, é um coração de carne. Ele já tem um relacionamento pessoal e íntimo com o seu Deus, sendo regenerado, justificado, santificado. Esse é o coração de Davi nesse momento. Mas ele não nos fala apenas do seu coração, ele nos fala também dos seus olhos. A continuação do versículo: nem altivo o meu olhar. E qual é a importância dos olhos? Jesus Cristo mesmo responde, Lucas 11, versículos número 34, diz assim: Senhor, são os olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Aqui, o Senhor está nos falando sobre a importância do que nós olhamos, onde está o foco do nosso olhar. Se nossos olhos forem bons, andarem em busca de boas coisas, todo o nosso corpo será luminoso, nós procuramos as coisas boas. E somente no Senhor, que é a luz, a nossa luz, nós podemos de fato olhar as coisas boas. Senão, nós continuaremos olhando coisas más. É como se nós tivéssemos uma espécie de visão voltada para aquilo que é mal, para aquilo que é corrupto. E o Senhor vai mudando o nosso olhar. Se o nosso olhar ele não é mais altivo, não é mais em busca de outras coisas, é como se Davi estivesse dizendo aqui: olha, eu não busco aquilo que é mal, porque eu não busco a minha própria glória. Nós podemos falar aqui de pessoas soberbas, que buscam aquilo que é mal, porque buscam apenas aquilo que lhe interessa, não aquilo que interessa ao Senhor. Como se fossem aquelas pessoas que estivessem olhando sempre para cima, numa linguagem bem moderna também, fosse aquele nariz em pé, que estivessem olhando a busca da sua própria glória. Isaías, o profeta Isaías, vai nos dizer qual é o fim dessas pessoas. Isaías, capítulo 5, versículos 15 e 16, dizem assim: Então a gente se abate, e o homem se alvita, está para cima, e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. A ideia de Isaías aqui é a seguinte: olha, aqueles que são maus, aqueles que são orgulhosos, que são soberbos, que têm o nariz em pé, eles serão humilhados, mas aqueles que buscam ao Senhor serão santificados. Olhem como é o estado de Davi, o seu coração já é regenerado e o seu olhar busca sempre a glória do Senhor. E a sua terceira afirmação negativa, como Davi vai concluir esse versículo, da seguinte forma: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. E a gente pode se perguntar: o que são essas grandes coisas? Nós olhamos para o mundo ao nosso redor e vemos que, de fato, o homem já alcançou grandes coisas. Recentemente, tivemos o segundo brasileiro indo ao espaço. Na época de Davi, ninguém nem imaginava essa possibilidade sequer. Quantas coisas nós já fizemos grandes. Na nossa cidade mesmo, quantos prédios bonitos, quantas máquinas maravilhosas nós desenvolvemos. Quando nós olhamos o mundo, mais ainda, como a engenharia avança, prédios, arranha-céus, coisas incríveis, obras de fato grandiosas, maravilhosas. Mas será que essas são as grandes coisas que nós devemos buscar? Ser ricos, milionários, morarmos em prédios maravilhosos? Recentemente saiu uma notícia de um prédio construído em Nova Lima, com elevador para carro. Você para no 30º andar com 2 carros na sala de sua casa. Não é uma coisa de fato grandiosa, maravilhosa? Será que é isso que são as grandes coisas que Davi está dizendo aqui, que ele não andava à procura? De fato, nós, como seres humanos, podemos buscar e achar que essas coisas são grandiosas, mas o próprio Senhor nos informa que elas não são assim tão grandiosas. Os irmãos se lembram de Jó? Jó foi um homem que passou muitas lutas, muitas provações.
E ao final ali do livro, depois de muito questionar, inclusive muito se desentender ali, ele está, de certa forma, numa espécie de crise existencial pela situação que ele estava passando. Os capítulos de número 38 e 39, o próprio Deus pergunta a Jó uma série de coisas, informando grandes coisas que o Senhor havia feito, mostrando o propósito eterno do Senhor e que Jó não compreendia. E lá no capítulo de número 42, Jó vai responder ao Senhor da seguinte forma: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. O Senhor aqui, ele está nos informando, então, o que Jó está dizendo aqui é o seguinte: olha, eu de fato questionei muito, mas de coisas que eu não entendia, coisas grandiosas demais, são o eterno propósito de Deus, que cuida dos seus. Essa é a forma que nós devemos ver, e assim estava o coração de Davi. Ele não tinha o seu coração soberbo, corrupto, ele já era regenerado. O seu olhar não andava à procura da sua própria glória, mas em busca da glória do Senhor. E ele não buscava coisas grandiosas demais, uma espécie de construir a sua própria glória através de monumentos, prédios, como muitas vezes alguns homens querem, porque ele já compreendia que apenas o Senhor fazia as coisas grandes, coisas maravilhosas demais, que fez o universo do nada, que tem o seu eterno propósito e guia a história até a sua consumação no retorno de Cristo Jesus. Davi já compreendia todas essas coisas. Isso nos diz muito, nos mostrando como ele entendia que a sua satisfação não estava no mundo, a sua satisfação de fato estava no Senhor. E com base nisso, nós podemos pensar em algumas coisas, já trazendo questões ao nosso coração. Nós podemos pensar, será que o nosso coração já foi plenamente regenerado? Nós compreendemos de fato que o nosso coração não deve ser soberbo? Será que o nosso coração ainda é desesperadamente corrupto? Nós ainda somos maus? Como será que estão os nossos olhos? Nossos olhos estão em busca de fato de coisas boas, sendo a lâmpada ali da nossa alma? Como está o nosso olhar? Nós olhamos coisas boas ou coisas ruins? Nós reconhecemos que toda a glória vem do Senhor e é Ele quem faz grandes coisas. Um professor no seminário, talvez alguns conheçam, o reverendo Ulisses, ele nos falava uma coisa que me marcou muito. Nós somos cristãos, afinal de contas é um domingo à noite, estamos na igreja, mas mesmo assim, de vez em quando, nós temos surtos de ateísmo. Isso significa que nós, de vez em quando, é como se nós tivéssemos um surto de gripe, nós temos um surto de falta de crença em Deus. Nós nos esquecemos de Deus ali por alguns instantes. E quando nós fazemos isso, nós caímos em pecado, porque o nosso coração foi soberbo, o nosso olhar foi altivo, e nós estávamos em procura de grandes coisas. Nós estávamos buscando, assim como Adão e Eva, estar no lugar de Deus. E parece que às vezes os nossos planos ficam no lugar do nosso Deus. Nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Nós temos dificuldade em ver quando as coisas não dão certo, quando falta dinheiro às vezes para um remédio, ou as situações caminham de alguma forma, que as coisas não estão dando muito certo, a gente começa a se questionar: Senhor, por que as coisas estão andando assim? Por que eu quero melhorar no meu emprego, mas eu não consigo? Por que eu quero entrar às vezes num determinado curso e eu não consigo passar? Por que falta dinheiro para coisas que eu quero fazer, que eu acho que inclusive glorificarão ao Senhor? E nada dá certo. A saúde às vezes não funciona, vem uma doença, nós oramos aqui hoje por questões de luto, e de fato nós temos que orar por isso, é muito difícil, mas às vezes nos revolta de tal forma, porque nós não compreendemos o propósito do Senhor em nossas vidas. Meus irmãos, são questões que nós precisamos compreender, momentos que de fato nós temos dificuldade de passar, mas que o Senhor vai trabalhando no nosso coração, e a continuação do Salmo vai nos ajudar a entender isso. Mas nós precisamos compreender aqui, antes de prosseguirmos ainda, avaliarmos como nós fazemos os nossos planos. Pois muitas vezes nós podemos elaborar os nossos planos de forma pecaminosa. E existe um teste para que nós possamos avaliar isso. O primeiro teste é o seguinte: como está a nossa disposição para pecar, para cumprir aquele determinado plano? Vamos pegar um exemplo prático aqui. Às vezes eu quero ser promovido no meu emprego, há uma vaga lá de um estado superior, eu quero aquela vaga. Como está a minha disposição para pecar, para alcançar aquele objetivo, para conseguir aquela vaga? Se eu estiver disposto a mentir, a fazer alguma coisa ilícita, errada, para alcançar aquela vaga, é sinal que o meu olhar estará altivo,
o meu coração está soberbo e eu procuro coisas grandiosas demais, porque eu estou com a disposição de descumprir a lei de Deus para alcançar aquele determinado objetivo. Mas, às vezes, seguindo para o segundo teste, você não está disposto a pecar para alcançar aquele determinado objetivo, mas você não está disposto a pecar como uma forma de barganha. Senhor, eu não vou pecar, mas eu espero alcançar. E aí você não alcança, e aí você peca porque você não alcançou. Você se revolta contra o Senhor, você blasfema, às vezes para de vir à igreja, para de ser fiel em algo, e também está errado. É uma forma como nós temos o nosso coração soberbo, o nosso olhar altivo e a procura de grandes coisas, pois nós estamos buscando o nosso próprio bem. Meus irmãos, isso não está certo, e a continuação desse salmo vem nos ensinar como deve estar então o nosso coração. Se a satisfação do cristão, ela de fato não está no mundo, nós vamos ver que a satisfação do cristão está nos braços do Senhor. E esse é o segundo ponto. A satisfação do cristão está nos braços do Senhor, versículo de número 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada. Se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Davi aqui então faz um contraste. Se antes ele nos falou 3 aspectos negativos, pelo qual, como o seu coração não estava, agora ele vem nos ensinar como o seu coração estava. Ele faz essa mudança. E ele começa com uma proposta bem interessante. Ele fala que fiz calar e sossegar a minha alma. O que será que ele quer dizer com isso, que ele fez calar e sossegar a sua alma? A gente tem a seguinte ideia, que o avarento, aquela pessoa que é má, que é desesperadamente corrupta, que tem o olhar altivo e procura grandes coisas, ela não tem a sua alma quieta, a sua alma sossegada, a sua alma calada. O seu velho homem, que ainda está no homem regenerado, a gente vê isso pela doutrina da santificação, ele ainda está lá fazendo muito barulho, ele quer se sobrepor, mas aqueles que se santificam no Senhor vão calando, vão sossegando. Esse velho homem não tem mais forças para se sobressair, e o nosso novo homem em Cristo Jesus nos transforma, nos regenera. E como isso acontece? Como está então a alma de Davi aqui no Salmo? Ele vai nos falar que está com uma criança desmamada. E a gente pode pensar numa criança desmamada como uma criança já grandinha, talvez, ali já dando seus primeiros passos, já ensaiando suas primeiras palavras, uma criança maiorzinha, sim, nós podemos pensar, mas o texto talvez nos traga um aspecto bem mais profundo. A tradução, a nova versão internacional, o NVI, ela traduz essa frase da seguinte forma: uma criança recém-amamentada. A criança desmamada aqui não é necessariamente aquela criança já grandinha, mas é aquela criança que ainda está nos braços de sua mãe, mas já está plenamente satisfeita, já não precisa de mais nada. Tudo aquilo que ela precisava para a sua sobrevivência, para a sua vida, já havia sido doado pela sua mãe. Esse é o contexto, assim está a alma de Davi. Mais uma vez, aqui agora, o salmo que nós lemos no começo do culto dessa noite tem algo a nos ensinar, o salmo de número 23, no versículo 1, olha que bela frase Davi nos apresenta: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Usando mais uma vez a NVI, olha o que ela afirma no salmo 23, como é que ela coloca essa tradução: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em outras palavras, o que Davi está nos ensinando aqui é o seguinte: olha, se o Senhor é o meu pastor, eu já tenho tudo aquilo que eu preciso. Se eu compreendo quem é o meu Deus, eu não preciso de nada, pois Ele já me dá tudo o que eu preciso. Uma das bandas que eu mais gosto, teve tocando até aqui perto recentemente, sei que alguns irmãos da mocidade foram lá ouvi-los, Projeto Solo, a banda de alguns pastores presbiterianos, eles têm uma música baseada no Salmo de número 23, e a música diz o seguinte: se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Meus irmãos, o Senhor nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Se nós não temos algo que muitas vezes nós desejamos muito, é porque na verdade nós não precisamos daquilo. O Senhor nos dá, de fato, cada detalhe que nós precisamos. Pode não ser com luxo, com a majestade, que o nosso velho homem caído às vezes gostaria, mas o fato é que o Senhor já nos deu aquilo que nós precisamos. O principal, que é a nossa salvação em Cristo Jesus, nós já temos. E o Senhor vai cuidando de cada um de nós ao longo de nossas vidas, de modo que nada nos falta. Nós somos como essa criança que está ali nos braços de sua mãe, e essa criança, ela está saciada,
satisfeita. E ele continua, como essa criança, ela se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança está a minha alma para comigo. Eu estou ali, como se Davi falasse, que ele está assim, nos braços do Senhor, já satisfeito, já ali quietinho, descansando, como se o mundo ao redor estivesse caindo. Já viram como as crianças às vezes fazem isso? Está uma confusão, uma barulheira enorme, às vezes no final de culto a gente tem um recém-nascido e aquele barulho alto, às vezes o pessoal aqui na frente ainda tocando, criança querendo passar em alguns braços, de repente ela começa a chorar, 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 e no meio daquela confusão toda ela vai para o braço da mãe, parou, quietou, silêncio, calma, porque ali ela está segura. O mundo pode estar a maior barulheira atrás, as coisas não mudaram tanto assim, ela só chegou no braço da mãe, e aquilo basta. Assim está a alma de Davi para com ele. Um outro exemplo de personagem bíblico que passou por algo parecido foi o profeta Elias. Os irmãos se lembram da história de Elias? Lá em 1 Reis, capítulo 19, ele havia acabado de vencer ali os profetas de Baal e havia sido ameaçado de morte, e uma ameaça bem considerável. Provavelmente ele seria morto, o medo era real. E ele para ali no capítulo 19 e ora ao Senhor pedindo a própria morte. Oração difícil, cheia de amargura. E o Senhor cuida do seu profeta, traz ele em seus braços. E literalmente, no caso aqui, no caso de Elias, faz com que ele dormisse, acordasse, se alimentasse, dormisse de novo, acordasse, se alimentasse, de modo que o Senhor cuida dele e ainda lhe promete que ele teria sucesso, lhe informa que ainda várias pessoas que criam no Senhor em Israel, e o melhor, ainda promete alguém que continuaria o seu ministério. Vê se o Senhor não deu para Elias tudo aquilo que ele precisava naquele momento. É o Senhor quem cuida dele, de fato, é o Senhor quem cuidava também de Davi, é o Senhor quem cuida de cada um de nós, nos dando tudo aquilo que nós precisamos. É o Senhor quem cuida. O cerne não deve ser o nosso coração soberbo, ou os nossos olhos altivos, ou as grandes coisas que nós podemos desejar, mas o principal é o cuidado do Senhor. Meus irmãos, que maravilha ser cuidado pelo Senhor, é ter Ele como nosso pastor, é não olhar as circunstâncias ao nosso redor. Olhe o amor de Deus, como nós também cantamos aqui nessa noite. Esse é o nosso Deus. De fato, o cristão tem a satisfação nos braços do Senhor. E eu pergunto mais uma vez, como está a sua alma? Será que ela está no lugar certo? Ela está nos braços do Senhor, descansando, calma, mesmo que o mundo ao nosso redor pareça estar se despedaçando. Mesmo que agora, graças a Deus, a pandemia já aliviou, mas mesmo que o mundo entre de novo naquela loucura que foi, nós temos plena confiança que estamos nos braços do Senhor. Mesmo quando nós perdemos o emprego, mesmo quando surgem questões que nós parece que não conseguimos resolver, nós devemos descansar no Senhor. Isso é o que o nosso Deus nos ensina, nós devemos confiar. E mais uma vez eu pergunto, como está a nossa disposição ao pecado? Será que nós descansamos no Senhor e estamos confiando nele e não vamos de fato pecar para que os nossos planos se realizem ou porque eles não se realizaram? Onde está a nossa satisfação? Meus irmãos, o cristão tem a sua satisfação somente no Senhor. E essa satisfação, ela não está no mundo, de fato ela não está no mundo, ela está nos braços do Senhor. E o finalzinho do Salmo, versículos número 3, vai nos ensinar que a satisfação do Senhor, a satisfação do cristão é manifesta na igreja. Versículos número 3, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Aqui Davi fez uma coisa, observem, no começo ele se dirige ao Senhor, se dirige a Yahvé, ao Deus da aliança. Aqui no versículo número 3, ele parece que já encerrou a sua oração. Ele não se dirige mais ao Senhor, há um outro grupo a qual ele se dirige. Ele se dirige a Israel, ao seu povo. E isso é muito importante por o seguinte motivo. Davi, como rei de Israel, ele era o representante do seu povo. Ele buscava, ensinando ao seu povo essa oração, uma nação santificada, uma nação que confiava em Deus,
uma nação que não tinha o seu coração soberbo, o seu olhar altivo, não andava à procura de grandes coisas, não procurava ser como o Egito, nem como as outras grandes nações que eles conheciam. Era uma nação que de fato buscava descansar no Senhor. Então ele fala a partir da sua própria experiência, para ensinar ao povo como eles deveriam ser, como deveria estar o seu coração, descansando ali nos braços do Senhor, como aquela criança recém-amamentada, descansando e confiando que mesmo que as piores coisas acontecessem, mesmo que a nação se dividisse, fosse lançada depois no cativeiro novamente, eles deveriam confiar no Senhor. Meus irmãos, isso era um chamado para aquela nação, aqueles que eram faltosos na fé, a crer no Senhor. Era um chamado àqueles que ainda não eram convertidos a terem seu coração regenerado, transformado a partir do que o Senhor nos ensina nessa oração. É assim que Davi estava tratando a sua nação. E se nós identificarmos que a nação de Israel, de fato, era a igreja do Antigo Testamento, nós somos a continuação desse povo, nós somos a continuação dessa igreja, nós podemos nos perguntar como a igreja, como a Assembleia dos Santos, como nós podemos expressar isso. Primeiro, nós precisamos ter o nosso coração regenerado. Os nossos olhos, enquanto igreja, devem olhar apenas para o Senhor. Nós devemos buscar as coisas certas, não as coisas grandiosas demais para nós. Nós devemos buscar a santificação, descansar nos braços do Senhor. E como uma nação santificada, como um Israel hoje, no século 21, como nós devemos fazer isso? Meus irmãos, uma grande forma de nós esperarmos no Senhor, desde agora e para sempre, é adorando ao Senhor juntos. Coisa boa é estarmos aqui, domingo à noite, em culto solene de adoração ao Senhor. Como é bom reconhecer a glória de Deus sobre as nossas vidas e o seu cuidado paternal. Como Ele cuida de cada um de nós, naquilo que nós precisamos. Muitas vezes aquilo que nós precisamos não é fácil, nós passamos por situações difíceis, mas o Senhor nos ensina, nos guarda e cuida em todas elas. Nós também devemos louvar ao Senhor, agradecendo pelo seu cuidado, e aqui não só em culto solene, mas em todas as atividades da igreja, seja nos nossos lares, nas reuniões das sociedades internas, nos estudos bíblicos do meio da semana, na escola bíblica dominical. Nós sempre devemos louvar ao Senhor, agradecendo pelo seu cuidado, a forma como Ele cuida de cada um de nós. Como igreja também, Davi queria aqui incentivar a seu povo, às vezes um ou outro esquecia, quando vinham as coisas difíceis, quando a situação não estava tão boa assim, as dificuldades vinham, eles deviam lembrar uns aos outros, animar uns aos outros, se aconselharem mutuamente. Olha, veja o cuidado do Senhor, como o Senhor nunca nos desamparou. De fato, Ele prometeu o seu descendente, nós hoje já vemos que Cristo é esse descendente. Como o Senhor prometeu uma terra, deu a terra a Israel e nos dará os céus. Como o Senhor prometeu que viria o Messias, Ele veio, morreu em nosso lugar e um dia Ele vai voltar. Nós devemos nos lembrar isso constantemente, e isto é feito na igreja. Nós devemos ajudar uns aos outros em nossas necessidades. Meus irmãos, que forma maravilhosa de esperar no Senhor é quando nós identificamos, às vezes, as dificuldades dos irmãos na igreja e nos ajudamos mutuamente nas mais diversas coisas. Ajuda espiritual, às vezes alguém precisa de ajuda financeira e a junta diaconal sempre faz esse serviço. Precisamos, às vezes, de disciplina, um cuidado do Senhor e um cuidado da igreja, de como nós devemos também descansar, tratando dos nossos pecados. Meus irmãos, é o Senhor quem cuida de cada um de nós, e a igreja demonstra isso, confortando uns aos outros, levando as boas novas dos evangelhos aos perdidos. É uma forma de nós esperarmos no Senhor. E em qual tempo nós devemos fazer isso? Desde agora e para sempre. Meus irmãos, o tempo de fazermos isso é ainda nessa vida, desde agora, mas não vai acabar aqui, não é quando acabar esse culto, não é quando acabar a semana, não é nem quando acabar as nossas vidas, é desde agora e para sempre. Nós vamos estar eternamente nos céus com o Senhor, descansando nele. Lá não vai haver sol, porque não precisa, porque o Senhor é a luz que há de nos iluminar. O Senhor vai nos santificar, nos dar um novo corpo, que não é mais caído, não precisa mais agora de coisas materiais. É o Senhor quem nos sustenta em todos os detalhes. Meus irmãos, glória a Deus por isso, porque nós podemos aguardar no Senhor desde agora
e para sempre nos céus. O cristão, de fato, tem a sua satisfação somente no Senhor. Essa satisfação não está no mundo. Essa satisfação está nos braços do Senhor. E essa satisfação é manifesta na igreja. E cabe aqui uma pequena questão para a gente concluir. Meus irmãos, essa satisfação ela só pode existir dentro do povo santo e eleito de Deus. Quem ainda está perdido, quem não tem o seu coração regenerado, um coração transformado pelo Senhor, não tem como entender essa paz que os cristãos têm. Quando nós olhamos o mundo perdido ao redor, eles não compreendem essa paz que nós temos, essa tranquilidade, esse descanso. Só se nós tivermos essa fé que nós, de fato, temos essa paz. Mas às vezes a gente pode pensar assim, olha, eu sou crente, eu já compreendi as boas novas do Evangelho na minha vida, mas eu muitas vezes ainda me desespero. As coisas ainda são difíceis, é muito fácil vir um seminarista ainda, nem pastor, vir aqui falar essas coisas para mim. Isso é muito fácil. Olha, meus irmãos, eu sei que isso não é fácil de viver, mas o Senhor mesmo nos diz, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, falando aqui sobre a santificação, Tiago nos diz da seguinte forma: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Se alguém precisa de sabedoria para entender essas coisas, compreender essa paz, esse descanso, essa satisfação que o Senhor nos dá, ore, peça a Deus. Ele mesmo nos diz que a todos eles dá liberalmente, não tem impedimento nenhum. É o Senhor quem nos concede essa paz. Ele é quem nos ensina, Ele é quem nos guarda. Como ser então satisfeito no Senhor? Meus irmãos, sendo salvo em Cristo, tendo essa paz, orando por essa santificação, compreendendo o que Cristo fez por nós e o seu cuidado, somente assim nós podemos descansar no Senhor. À medida que nós vamos crescendo em santidade, à medida que nós vamos estudando as Sagradas Escrituras, conhecendo mais daquilo que Deus revelou a nós, nós vamos compreendendo como nós podemos ter paz em Deus. E isso deve ser o cerne da igreja, louvar ao Senhor, descansando nele, compartilhando e estudando a sua santa palavra, de modo que diariamente nós vamos crescendo em santidade. Meus irmãos, que de fato nós possamos descansar no nosso Deus, que os nossos olhos não sejam altivos, que o nosso coração não seja soberbo, que nós não andemos em busca de grandes coisas, de coisas maravilhosas demais para nós mesmos, mas que nós descansemos no Senhor, que façamos a nossa alma calar e sossegar, de modo que nós sejamos como aquela criança recém-amamentada, aquela criança desmamada nos braços de sua mãe, pois é assim que o Senhor nos trata, e que nós, enquanto igreja, possamos esperar no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, Deus, nosso Pai, grande é o Senhor, ó Pai, muito digno de ser louvado. E nós te agradecemos pelo teu paternal cuidado em nossas vidas, ó Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor nos criou, ó Pai, seres com vontades, com desejos, seres que traçam planos. E nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor também nos ensina que o Senhor é soberano sobre todos os nossos planos. E obrigado porque o Senhor nos dá paz, ó Pai, mesmo quando as coisas não vão tão bem assim. Nós temos a plena certeza que é o Senhor quem cuida de nós. Por isso, inicialmente, eu peço, ó Pai, que o Senhor nos dê calma, nos dê descanso, quando as coisas não vão da forma como nós gostaríamos que fôssemos. E nós possamos, ó Deus, ser como os Davi, que nós possamos orar aqui a sua oração, que o nosso coração não seja soberbo, que o nosso olhar não seja altivo, que nós não andemos, ó Pai, em busca de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para cada um de nós aqui, mas que, pelo contrário, ó Deus, nós possamos nos santificar, fazendo a nossa alma calar e sossegar, e possamos ser, ó Deus, como crianças ainda pequenas, de colo, recém-nascidas, descansando em Teus braços, pois temos a plena convicção que o Senhor nos dá tudo aquilo que nós precisamos, ó Pai, de modo que se nós não temos algo, é porque nós não precisamos,
porque o Senhor nos ama profundamente e cuida de cada um de nós, ó Pai. Obrigado por esse amor, porque o Senhor nos sustenta e nos dá tudo o que é necessário e que nós possamos viver, ó Pai, agradecendo, manifestar essa gratidão, essa satisfação dentro da igreja, que nós possamos esperar em Ti, ó Deus, como igreja do Senhor, que possamos Te louvar, que possamos Te adorar, possamos nos aconselhar, ó Pai, possamos nos ajudar mutuamente como igreja e que diariamente, Senhor, o Senhor nos santifique, nos transforme, mude o nosso coração, transforme-nos, ó Pai. Rogo que o Senhor continue guardando a Igreja do Vale, dia após dia, ó Pai. Dele sempre fidelidade, dele satisfação em Ti, dele santificação, ó Pai. Que o Senhor guarde sempre o seu conselho, cada uma das suas sociedades, o seu pastor, ó Deus, sua junta diaconal. Seja com essa igreja, ó Pai, que haja sempre descanso em Ti, crescimento em graça e em santificação. Em nome de Jesus eu oro. Amém.